Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, meu amigo, saiu uma possível escalação do Flamengo e nós vamos aqui analisar. Nesse momento, os comentaristas do programa da ESPN Brasil tem o Pascoal falando sobre a preparação do Flamengo para essa partida contra o Vasco. Nós tivemos aí o clássico contra o Vasco, o Flamengo perdeu por 1-0 e agora é clima de decisão. O Flamengo não pode mais perder, o Vitor Pereira tem reformulado o elenco do Flamengo, fazendo mudanças, e uma das mudanças que ele colocou em prática foi a utilização de 3 zagueiros. Nós vimos aí o Flamengo enfrentando o Fluminense, o Vasco, com 3 zagueiros, e ele vai repetir de novo essa mudança na partida contra o Vasco, que vai acontecer nessa segunda-feira. Então nós vamos reagir, mas nação, vamos fazer o seguinte: já chega aqui explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo, principalmente se você acredita que o Flamengo pode levar sim esse clássico. Deixa o seu like no vídeo. Vai rapidinho nos comentários e escreva o seu palpite. Arrisque o placar aí nos comentários. Escreva também de qual cidade, estado você está assistindo os nossos vídeos para a gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela força pro nosso Mengão. E se você não é inscrito no canal, eu convido você que se inscreva e ative o sino das notificações, porque assim você vai receber todos os vídeos do Flamengo aí no seu celular e no seu computador, tá certo? Antes do vídeo, eu quero deixar para você uma grande oportunidade, você que deseja fazer uma renda extra de 3.000 a 5.000 reais, utilizando o poder da internet, celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que vai levar você a fazer essa renda extra de 3.000 a 5.000 reais, tá certo? Clica lá, confere e aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar. Então vamos lá, crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Flamengo jogando contra o Vasco, Roberta Barroso tem as informações. Fãs de esporte, Flamengo e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Como terminou em segundo lugar na tabela, o time da Colina tem a vantagem e joga por 2 resultados iguais para avançar à final do estadual. Pressionado, o Flamengo vem de 2 derrotas seguidas em clássicos diante do Vasco e também para o Fluminense. Além disso, deixou 3 títulos pelo caminho nesse início de temporada. Para encontrar a paz, precisa vencer. Alvo de críticas, o técnico Vitor Pereira tem retornos importantes para essa partida. O atacante Pedro está 100% recuperado das dores na coxa. No Fla-Flu ele ficou no banco de reservas, mas deve iniciar na equipe titular diante do Vasco. Thiago Maia, recuperado também de uma lesão no tornozelo, está à disposição do treinador. Já Davi Luiz segue fora, o zagueiro não se recuperou a tempo. A tendência é que Vitor Pereira repita a equipe com 3 zagueiros, com Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Gerson, suspenso, está fora e a tendência é que no gol, Matheus Cunha siga ali no lugar de Santos. Do outro lado, o Vasco chega empolgado, são 5 vitórias seguidas, uma no meio do caminho, pela Copa do Brasil. Apesar da queda de rendimento no jogo contra o Bangu, a equipe chega com moral para essa partida. A tendência é que o técnico Barbieri repita praticamente o time que venceu o Flamengo pela 10ª rodada da competição. Miranda deve seguir desfalcando o time com um problema no tornozelo. Capasso, então, deve atuar ao lado de Léo. Inclusive, o lateral Lucas Piton e o zagueiro Léo foram poupados diante do Bangu, porque eles têm 2 amarelos. Então, Barbieri preferiu preservar esses 2 atletas. O Vasco precisa melhorar principalmente a pontaria em cobranças de pênaltis. Foram 3 desperdiçadas nesse campeonato carioca, inclusive uma diante do Flamengo. Muito bem, vamos falar então dessa partida de amanhã. Sabe aquela história de não tem um minuto de paz? Esse é o Vitor Pereira, porque teve toda aquela sequência, primeiro o Mundial, depois a Recopa Sul-Americana e aquela sequência de clássico vencendo o Botafogo, mas depois teve Vasco, teve Fluminense e aí vem o Vasco de novo. Pela madrugada, que situação do Vitor Pereira, Pascoal? O Vitor Pereira não tem um minuto de sossego. É. Mas é bom ele começar a colocar cada peça no seu lugar, né?
Porque quando você começa a inventar muita coisa, a querer encontrar situações que você não tem capacidade de depois dar essa organização ao time do Flamengo, e aí você acaba se perdendo no caminho. Você já está falando disso dos 3 zagueiros, da mudança no gol, de tudo isso? Você começa a mudar muito e você começa a se perder pelo caminho, né? Sim. O Flamengo tinha um quadro montado, a pintura estava pronta, faltava colocar uma moldura. Ele fez ao contrário. Ele tirou todo o quadro e só ficou com a moldura. Então, o Vitor Pereira não conseguiu estabelecer aquilo que ele imagina. Ele imagina um jogo de futebol muito diferente do que o Flamengo aplica. Certo. Ele imagina um jogo de marcação alta, de jogadores que tenham velocidade pelo lado do campo e que entrem em diagonal para apoiar o centroavante. Os meias que chegam com velocidade para esse apoio e que voltem rapidamente na composição defensiva. O Flamengo tem esses jogadores? Tem. Mas ele precisa encontrá-los e colocá-los dentro do seu plano tático. E ele não consegue. Ele vai outra vez com 3 zagueiros para jogar contra o Vasco? Ou era o Vasco que tinha que se preocupar colocando 5 no meio-campo, como colocou na primeira partida, para conseguir parar aquele meio do campo encantador que tem o Flamengo? Só que o encanto terminou nas mãos do Vitor Pereira, né? O Midas já não está mais. Porque botava a mão, virava ouro. Agora já não tem mais isso. Então o time do Flamengo precisa de organização tática, é a primeira palavra. Organização. Segunda palavra, acertar mais as finalizações. O time perde muitas possibilidades de gol. E a terceira é ter inteligência para poder dominar o jogo, para poder levar o jogo da maneira que pretende o Flamengo. Isso tudo está faltando para o Flamengo, ou seja, o time do Flamengo joga no barata voa. Pois é, a gente ficava sempre na temporada passada, a gente olhava para o Flamengo e era muito difícil a gente olhar para uma equipe adversária e falar, esse time é favorito jogando contra o Flamengo. Já foi assim contra o Fluminense, a maioria dos nossos comentaristas achou sim que o Fluminense era favorito jogando contra o Flamengo e eu te pergunto, na partida contra o Vasco é favorito para vencer o Flamengo? Não, eu acho que esse jogo é taco a taco. Mas eu sempre acho que em clássico tem favorito. Sempre acho que em clássico tem favorito. Esse não vai ter? Esse tem. É o Flamengo. O Flamengo é o favorito ainda? Pelo elenco, pelos jogadores, pelo nível dos jogadores que tem. Certo. O Flamengo tem no seu elenco a maior quantidade de jogadores que decidem partidas do futebol brasileiro. Ninguém decide tanto jogo quanto os jogadores do Flamengo. Pedro decide jogo, Gabigol decide jogo, Arrascaeta decide jogo, Everton Ribeiro decide jogo. Eu estou dando só 4 jogadores. Posso voltar um pouco mais e mostrar outros jogadores que decidem jogos. Sim. Esses 4. Qual time brasileiro tem pelo menos 4 jogadores que decidem jogos? O Vasco tem. Pedro Raul, que para mim decide jogo. O Alex Telles é um jogador que decide jogo? Pode ser, mas está batendo pênalti mal. O Pedro Raul também está batendo pênalti mal. Então precisa começar. O Vasco da Gama, gente, há uma diferença muito grande. É um time que está sendo montado para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em meio ao Campeonato Carioca. O time do Flamengo já existe, o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul e o seu treinador não consegue fazer um time com o melhor elenco da América do Sul. Não tem time o Flamengo. Hoje a gente não sabe qual é o time do Flamengo, qual é o estilo de jogo do Flamengo e qual é a postura tática do time do Flamengo. A gente não sabe. Sim. Porque o treinador muda a cada momento. E você mudando a cada momento, você não dá o chamado padrão de jogo para o seu time e não encontra as referências que lhe dão as definições. Nesse caso, então, a gente vê um Vasco mais estruturado do que o Flamengo. É um Vasco que acabou de jogar com o Flamengo, então conhece seus segredos, um Flamengo que conhece o Vasco também. Então, pensando assim também, é um Vasco que sabe os segredos do seu adversário. Também tem isso. Por isso que o Vasco entrou com a opção de fazer uma marcação muito forte no meio-campo naquela primeira partida, para não dar espaço para o time do Flamengo. Agora, se o Flamengo for jogar dentro da característica do treinador, vai jogar com o Matheus Gonçalves, vai aberto de um lado, Cebolinha aberto do outro, e aí traz, do jeito que ele está jogando. O Pedro vai jogar? Pedro está à disposição. Está voltando. Então, e quem vai jogar de centroavante? Porque do estilo dele, são 2 pontas e um centroavante. Ele vai trazer o Gabigol, vai deixar o Pedro no banco? Sim, vai tirar o Arrascaeta para tirar a armação. É mais fácil tirar o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta. Sim. Então, aí está a grande polêmica, o grande dilema do treinador. Se ele quer fazer com a característica dele, coloque as peças que ele imagina. Mas ele não tem feito isso.
Tá aí então, nação, a explicação aí do Pascoal falando sobre a partida que vai acontecer com o Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai se reagir com essa mudança na escalação que nós vimos aí, né? Vamos ver como que o Flamengo vai reagir. Eu gostaria que você participasse aqui, deixando o seu like e o seu palpite aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.